Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Talkboard e hoje trazendo o episódio Rastreamento no Câncer de Próstata, Evidências, Controvérsias e Perspectivas Futuras. E para convidar, trouxe alguns convidados especialistas na área para falar um pouco. Dr. Rodrigo Medeiros, oncologista clínico, Igor Caetano, urologista, e Ítalo Cruz, um baita especialista em radiologia abdominal, com foco em uro-oncologia também. Sejam muito bem-vindos. Trouxe vocês para essa missão difícil que é falar do rastreamento de câncer de próstata. A gente sabe que tem muitas polêmicas, muitas controvérsias, mas vamos deixar um pouco esse tema hoje. Rodrigo, eu queria... Para que rastreamento? O que é rastreamento? Qual o conceito básico de rastreamento? E por que o rastreamento em câncer de próstata é tão polêmico? Excelente pergunta, Nidevande. Acho que a gente tem muita discussão acerca desse tema, diretrizes um pouco controversas, mas eu acho que a gente vai aproveitar esta conversa para tentar destrinchar e trazer as principais evidências deste assunto, que é um tema super válido na área da uro-oncologia. E assim, quando a gente fala do câncer de próstata, segundo câncer mais diagnosticado no país, eu acho que a gente, sim, tem que esclarecer, não só para os médicos da área que trabalham diretamente, mas para todo mundo, todo mundo profissional de saúde que é questionado sobre o rastreamento. Acho que, como você bem falou, em relação à questão de o porquê de rastrear, o que a gente precisa entender, não só para o câncer de próstata, mas como para outras neoplasias, é tentar diagnosticar de forma precoce esses tumores, de forma que a gente tente curar esses pacientes, trazendo o menor morbidade diante desses procedimentos de forma plausível, para a gente não só diagnosticar mais, mas curar mais esses pacientes em um contexto oncológico. Eu acho que é isso que a gente busca. Há várias conversas, acho que Igor pode complementar também como urologista e Ítalo também fazer essa introdução da importância do papel do radiologista no rastreamento. Bom, muito feliz de estar aqui novamente, né? Mais uma vez, segundo episódio do nosso podcast, Talkboard. Hoje, para mim, é um episódio bem especial porque trata de um tema que eu particularmente gosto de estudar, porque é um tema que perpassa aí por algumas questões históricas, inclusive. Então, toda vez que a gente vai discutir rastreamento de câncer de próstata, é importante a gente fazer um saldo histórico daquilo que foi construído até aqui, porque isso sedimenta e constrói, né, o futuro da discussão e, obviamente, constrói a forma como a gente, inclusive, faz esse rastreamento hoje. Eu acho que são panos para mangas, tem muita coisa aí para a gente conversar e vamos em frente, né? Bom, acredito que quando a gente fala em rastreamento, a gente lembra principalmente de algumas neoplasias que são mais bem consolidadas. A exemplo, o câncer de mama, onde a gente tem a indicação de fazer uma mamografia a partir dos 40 anos. A colonoscopia, no rastreio do câncer de cólon, aos 45 anos. Para os pacientes que têm um histórico de tabagismo importante, os pacientes com a carga tabágica maior que 20 maços anos, tem a indicação de fazer uma tomografia. Só que ao longo do tempo, o rastreamento do câncer de próstata foi muito discutido. O Task Force mesmo, por muito tempo era uma indicação nível D e agora passou a ser uma evidência nível C. Eu acho que para começar a gente pode trazer o que é que os guidelines nos falam. Quais são as principais indicações? Existe uma diferença aí de indicações entre os diferentes sociedades. Então, Igor, a Sociedade Brasileira de Urologia, como funciona o rastreamento do câncer de próstata no consultório do urologista? Vê bem, é importante deixar claro que uma boa parte dessa discussão começou lá por volta do início dos anos 2000, com um grande trabalho europeu e um grande trabalho americano. Isso é informação importante porque esse ano nós tivemos os resultados de follow-up desse estudo europeu, que obviamente começou lá em 2009, tá? É importante deixar claro que esse trabalho são trabalhos que, muito em função das suas metodologias e das interpretações que foram tiradas dessas metodologias,
trouxeram algumas interpretações que a minha visão e a visão de uma boa parte da comunidade urológica brasileira foram interpretações que foram realmente equivocadas. Esse follow-up mostrou pra gente que essa mortalidade, a redução da mortalidade por câncer de próstata gira ali em torno de 20%, porém, quando a gente para entender como foi construído esse trial, a gente passa a entender que algumas questões elas precisam ser pontuadas, tá? Desse trial, eu gosto sempre de citar o Gothenburg, que foi o braço sueco do trabalho, e dizer que o Gothenburg, ele era um dos braços do trabalho, mas tinha uma metodologia completamente diferente do resto do trabalho, né? O rastreio era feito a cada 2 anos com PSA e a biópsia era feita a partir de um PSA a partir de 3. Era um trabalho bem rígido em sua metodologia e mostrou uma redução de mortalidade que é quase o dobro daquela redução de mortalidade do estudo europeu. Ou seja, o estudo europeu é um amontoado de pequenos trials e que esse amontoado de pequenos trials, eles trazem resultados que, para mim, são controversos e que a gente precisa ser inteligente na hora de interpretar esses trials. Passando todo esse tempo, né, nós perdemos, às vezes, a oportunidade de dar alguns diagnósticos de câncer de próstata que fossem clinicamente significativos. E hoje eu acho que a gente chega de uma forma muito madura, e aí é onde eu acho que entra a Sociedade Brasileira de Urologia, no sentido de que a gente construiu uma ideia de rastreio que hoje está para muito além do PSA. Então, ainda que a sociedade brasileira coloque aqueles pacientes com 45 anos, com fatores de risco, como história familiar, pacientes de pele negra, ou aqueles pacientes acima de 50 anos, é importante deixar claro que, em função desses trabalhos ao longo dos anos, a gente entende que hoje não é apenas o valor absoluto do PSA. O rastreio, ele deve ser feito, óbvio que junto com o PSA, mas a partir de uma avaliação de risco. E para mim, isso é a grande mensagem de todos esses trabalhos, de todos esses estudos que vieram ser construídos ao longo do tempo. Rodrigo, no seu consultório, geralmente chega no consultório do oncologista, paciente que não tem neoplasia, tem um histórico de um câncer na família, quero saber se eu tenho indicação de saber se eu tenho um câncer de próstata ou não. Como é na prática a tua vivência para o rastreamento de câncer de próstata? Você pede para todo mundo, uma determinada população? Quais são as principais indicações das sociedades de oncologia para o rastreamento? Fala um pouco disso para gente. Perfeito. Acho que todo o rastreio tem que ser individualizado, né? Igor colocou muito bem a questão do histórico familiar, etnia, outras neoplasias relacionadas ao paciente ou à família dele. E eu tendo a seguir hoje o que é preconizado pela nossa Sociedade de Oncologia Clínica. Você já colocou muito bem, o US Prevention Task Force teve mudanças na questão, o rastreio também discutido tanto na Sociedade Americana de Oncologia quanto na Sociedade Europeia, mas eu tento sempre a discutir sobre individualização do rastreio do câncer de próstata. Hoje, o paciente que chega buscando esse rastreio, a gente faz uma anamnese voltada e coloca para ele todos os benefícios desse rastreio, seja uma solicitação única de um PSA, uma avaliação urológica com toque retal, que é um ponto, acho que a ser comentado, e posteriormente uma avaliação de ressonância multiparamétrica da próstata para uma melhor avaliação. Mas acho que Igor resumiu bem a questão da etnia ou histórico familiar, iniciar esse rastreio um pouco mais precoce, antes de 50 anos, e a partir disso, para todo mundo, principalmente naqueles pacientes que detêm uma expectativa de vida acima de 10 anos. Eu acho que não faz muito sentido a gente, num paciente multimórbido, que tem essa expectativa de vida calculada um pouco abaixo de 10 anos, a gente favorecer esse rastreio para câncer de próstata. E colocar que hoje a gente tem visto na nossa prática, acho que é importante também você colocar sua prática, Nidevane e Igor, também a aceitação dos pacientes e a possibilidade de realizar a vigilância ativa, que é um protocolo de tratamento quando diagnosticados tumores de baixo risco. E eu acho que a gente tem essa estratificação melhor com a utilização de ressonância, com biópsias dirigidas,
de uma possibilidade da gente fazer isso com cada vez mais segurança. Sim, com certeza. Eu tendo a seguir no meu consultório as principais orientações do guideline da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que traz pacientes para a população geral a partir de 45, 50 anos, para a população de alto risco a partir dos 40 anos. Que população de alto risco é essa? Pacientes negros, pacientes com história familiar, história pessoal de câncer de próstata, outros cânceres que tenham relação com genes relacionados ao câncer de próstata, e pacientes que tenham alguma mutação sabidamente, alguma mutação germinativa. Para esses pacientes, a gente tem indicação de indicar o rastreamento mais precocemente. E isso é interessante porque tem um estudo IMPACT, e esse estudo avaliou justamente o rastreamento do câncer de próstata em pacientes que tinham mutação como BRCA1 e BRCA2. E a gente vê uma diferença no valor preditivo positivo. Por exemplo, na população geral, que a gente vê ali um valor preditivo positivo com rastreamento com PSA de 36%, enquanto os pacientes com BRCA2, germinativo, evidentemente, tinha um valor preditivo positivo de 48%. Então, isso respalda um pouco nessa população específica de maior risco, a gente iniciar o rastreamento de forma mais precoce. Agora, o que eu acho que existe em comum de todas as diretrizes, todos os guidelines antes de propor qualquer rastreamento, precisamos ter uma franca conversa com o paciente, sinalizar os pontos positivos, os pontos negativos de um rastreamento, e porque a gente sabe que todo rastreamento pode gerar também uma certa ansiedade no paciente. Então, é sempre bom a gente trazer o paciente para essa decisão também. Acredito que um ponto muito importante também quando a gente fala de rastreamento do câncer de próstata é que os estudos têm diversos vieses, né? Primeiro ponto, alguns deles começaram a recrutar pacientes na década de 90, nos anos 2000, e o que a gente vê é que muito a tecnologia avançou, seja na metodologia do diagnóstico. Hoje a gente tem o papel da ressonância, que tem cada vez mais entrado para a discussão do rastreamento do câncer de próstata. Temos até discussão de risco genômico nessa discussão. Ítalo, como você acha que a radiologia com a ressonância pode colaborar ao rastreamento do câncer de próstata? Nil, não existe atualmente um papel claro e bem definido de rastrear câncer de próstata através de método de imagem, né? O papel da ressonância magnética, ela foi muito bem estabelecida através, desde o estudo PROMISE, do Precision, né, lá em 2017, 2018, quando eles, na verdade, fizeram essa comparação entre dois braços, né? Dois estudos. Eles pegaram quase 500 homens com indicação formal de biópsias, como vocês colocaram aí, pacientes que estavam em grupos de risco, que tinham aumento do PSA e que mereciam uma biópsia. E eles colocaram esses pacientes em dois grupos, né? Um grupo em que seria direcionado para biópsia randômica de forma direta e o outro grupo que passaria pela ressonância magnética antes de ir para a biópsia para fazer a eleição de quais pacientes iriam realmente passar para a biópsia, né, para o segundo passo. E esse estudo, ele realmente foi bem significativo. O resultado do estudo foi bem significativo a partir do momento em que foi visto que a ressonância magnética, ela teve uma capacidade de detectar os cânceres clinicamente significativos, né? Então, ela se tornou positiva em 3 aspectos. Ela teve uma maior capacidade de detecção de câncer clinicamente significativo, né, em torno de 38%, quando a gente compara com outro braço do estudo, que era só biópsia, que foi para 24%, ou seja, tornando aí o número de biópsias, o número de biópsias desnecessárias reduzindo consideravelmente, e também o número de complicações, visto que o número de biópsias foram reduzidos, né? Então, o papel da ressonância magnética, ela é principalmente nesses 2 aspectos, né? Aumentar o índice de detecção de câncer clinicamente significativo e, consequentemente, detectar menos cânceres não clinicamente significativos de forma consequente. Boa pontuação. Inclusive, acredito que o estudo Gothenburg 2, né, que foi um estudo sueco também, que avaliou fazer a ressonância nos pacientes com PSA acima de 3, justamente com esse objetivo, de tentar diminuir a chance de um rastreamento de um câncer pouco significativo, que a gente configura aqui um ESUP de 1. Né? E foi um estudo interessante. Os pacientes que faziam a ressonância, faziam a biópsia guiada por ressonância quando tinham um PSA acima de 3, conseguiu reduzir em 57% de detectar
essas neoplasias ditas mais insignificantes, né, com um ESUP de 1. Então, pegando o link que você falou, e também do Gothenburg 2, a gente viu também, quando a gente faz a biópsia nos pacientes com PIRA de 3, 4, 5, a gente aumenta a chance de diagnosticar o câncer de próstata significativo, né, que é o ESUP 2 ou mais. Então, como é a avaliação do PIRADS nesse câncer de próstata inicial e até mesmo no rastreamento? Bom, quando vocês solicitam a ressonância multiparamétrica, né, ou biparamétrica, que a gente vai abordar isso mais na frente, o radiologista ele precisa colocar 3 coisas principais no laudo radiológico, e é o que vocês esperam, né? Primeiramente, é o PIRADS, né, o PIRADS, em que a gente vai estimar, na verdade, a probabilidade da gente ter um câncer clinicamente significativo. Quando eu falo que o paciente tem um PIRADS 1, ele tem uma muito baixa probabilidade, um PIRADS 2, uma baixa probabilidade, já um PIRADS 3, é aquela zona cinzenta intermediária que acaba muitos pacientes indo para a biópsia. O PIRADS 4 seria já uma alta probabilidade e um PIRADS 5 uma muito alta probabilidade, né? Então, isso é o principal aspecto da ressonância magnética, que é o que vocês esperam. A gente dizer qual a probabilidade de vocês estarem diante de um câncer clinicamente significativo naquele paciente. Então, assim, outro aspecto do que vocês esperam é o tamanho, né? O tamanho daquela lesão. Então, além de dar PIRADS, a gente faz estadiamento. Se o paciente já tiver um câncer mais avançado, a gente vai estadiar aquele câncer. Vai dizer se invade vesículo seminal, se invade reto, vai fazer a avaliação linfonodal. Então, a ressonância ela vai muito além do PIRADS. A gente consegue fazer o estadiamento dos cânceres mais agressivos, né? Mas, em termos práticos, o principal é isso, né? A gente dá a probabilidade daquele paciente ter ou não um câncer clinicamente significativo em cima desse sistema de pontuação de 1 a 5. Você comentou da ressonância multiparamétrica e hoje já existem alguns estudos que têm trazido também talvez um pretenso benefício da ressonância biparamétrica. Qual é a grande diferença entre uma ressonância multiparamétrica para uma biparamétrica? E nesse quadro inicial, de uma doença inicial, tem grandes perdas eu fazer uma multi ou uma biparamétrica? Perfeito, Nil. Hoje em dia se tem falado muito na ressonância biparamétrica pelo seguinte aspecto: a gente economiza tempo, né? Então a diferença da multiparamétrica para a biparamétrica é basicamente porque na multiparamétrica eu não vou utilizar o meio de contraste, né? Não vou utilizar o gadolínio, que é um tempo significativo, né? Então eu reduzo bastante esse tempo de exame. Então isso, até pensando a longo prazo para rastreio, digamos assim, seria um método mais elegível, visto a redução de custo, a redução de tempo. Mas a grande diferença é essa, que a ressonância multiparamétrica eu faço a utilização do contraste endovenoso e a biparamétrica eu não faço, eu faço só as sequências tradicionais, que é o T2 e a difusão. E hoje em dia os estudos mostram, né, os estudos mais recentes mostram que a gente, quando tem um exame de qualidade, né, então a gente pode até abordar também isso, que nos centros mais especializados em próstata, hoje em dia a gente tem um sistema de graduação para graduar a qualidade do exame, né? Então, vamos supor, se aquele exame ele não está com qualidade tão boa, ele não é tão confiável e você não pode acreditar naquele PIRADS que eu estou dando, né? Então, existe esse sistema de graduação. Então, quando eu tenho uma ressonância bem feita, de qualidade, os estudos mostraram aí que a equivalência praticamente igual na taxa de detecção de câncer clinicamente significativo, né? O PRIME Trial, que foi esse estudo mais robusto, que fez essa comparação entre a ressonância biparamétrica e a ressonância multiparamétrica, mostrou aí que a capacidade de detecção de câncer clinicamente significativo girava em torno de 29,2% na biparamétrica e 29,6% na multiparamétrica, sendo praticamente idêntico à taxa de detecção de câncer clinicamente significativo. Eu tenho duas observações em relação a esses pontos. A primeira é o seguinte: eu particularmente não consigo ver hoje tanto sentido em solicitar uma biópsia de próstata sem uma ressonância antes. Inclusive pelo fato de que a própria ressonância pode orientar o tipo de biópsia que a gente vai fazer, como tu falaste, do estadiamento e até a posição da lesão. Então, tem pacientes que têm lesões anteriores e isso interfere na forma com a qual eu solicito a biópsia. Se a biópsia vai ser transretal, transperineal, e isso, obviamente, tem um impacto, inclusive, no overdiagnose, no overtreatment e nas consequências que essa biópsia pode trazer ao paciente. Então, eu particularmente não vejo mais a possibilidade de conduzir uma biópsia de próstata da melhor forma possível sem a solicitação de uma ressonância antes.
E o segundo ponto que tu falaste, que eu acho que é bem importante, e isso serve muito para a prática da gente, é em relação à aferição do exame, ao laudo do exame e a quem faz o laudo do exame. Porque isso tem um impacto extremamente significativo na conduta que a gente vai dar lá na frente. E essa qualidade, esse controle de qualidade do laudo, ele faz parte da metodologia de todos os trabalhos. Então, dependendo do centro em que você está inserido, se você não tem aquela certeza em relação à qualidade dos exames de imagem que você está tendo, é interessante que você vá para multiparamétrica e não para biparamétrica. A gente conversa bastante sobre isso e eu não acho que não é necessariamente um demérito à radiologia. Pelo contrário, eu acho que isso é um mérito de quem está ali trabalhando de uma forma consistente com aquele tipo de exame. Perfeito. Hoje, como você vê, Ítalo, nos principais centros brasileiros, assim, há uma tranquilidade para fazer rastreamento apenas com as ressonâncias biparamétricas? Como é que você tem observado Sim, isso? cada vez mais a ressonância ela tem ganhado o papel da biparamétrica, né? Mas muito nesse aspecto quando se tem uma avaliação de qualidade, que é aquele sistema de graduação que eu falei para vocês, que é o PIQAL. Hoje em dia, os grandes centros, eles também, além de emitirem no laudo radiológico o PIRADS, eles emitem também o PIQAL, que é o radiologista, ele está dando a impressão de quão confiável aquele exame está sendo. Então, vamos supor, se eu te emito um laudo de um paciente com PIRADS 3, mas com PIQAL baixo, que a confiabilidade daquele exame não é tão alta, talvez valha a pena tu ir aí passar para uma multiparamétrica, né? E nesse estudo, especificamente, quando a gente... interessante, né? Do Prime Trial, quando ele comparou também a ressonância multiparamétrica com a biparamétrica, ou seja, o contraste endovenoso, ele só mudou o desfecho, né? Da conduta desse paciente em 5% dos pacientes. Então, bem baixa, né? Então, tem cada... E parece também que nesse 5%, a grande maioria também eram tumores indolentes, que possivelmente não iriam trazer muita diferença para o paciente no diagnóstico naquele momento. Exatamente, porque quando a gente vai fazer o upgrade, o contraste endovenoso, ele entra em algumas vezes da gente fazer um upgrade do PIRADS 3 para o PIRADS 4. E é visto que quando o PIRADS 4 ele é um PIRADS puro, eu já pontuo ele de cara como um PIRADS 4, ele é um câncer mais clinicamente significativo do que o câncer PIRADS 3 mais 1, que foi o que foi dado pelo contraste endovenoso, né? Então, a ressonância biparamétrica ela tem ganhado espaço cada vez mais. Perfeito. Igor, alguns anos atrás, o Ministério da Saúde do Brasil chegou a desaconselhar o rastreamento do câncer de próstata. Um dos motivos, trazendo como referência uma meta-análise que é bastante criticada, né, pela heterogeneidade dos estudos. O que você considera sobre esse desaconselhamento do câncer de próstata por parte do Ministério da Saúde? Como a gente falou, tem uma determinada população que é maior risco. O que é que você pensa sobre isso? Bom, veja bem, nessa própria minuta do Ministério da Saúde tem um tópico lá, um tópico que o Ministério da Saúde coloca que não existem estudos suficientes para a gente recomendar ou não recomendar. E esse mesmo tópico ele fala que a gente não estudou o suficiente sobre câncer de próstata. Então, isso me gerou uma séria preocupação, porque quando a gente entra lá no PubMed e vê o número de publicações em torno do câncer de próstata dos últimos 5 anos, são mais de 50 mil publicações em torno do câncer de próstata. A gente estudou o câncer de próstata, mas a gente precisa entender aonde a gente quer chegar com o rastreio e com o tipo de rastreio que a gente quer chegar. Eu entendo a preocupação do Ministério da Saúde em relação às políticas sociais, porque um rastreio bem feito, da forma como a gente gosta de fazer e baseado em risco, ele tem um custo. E eu realmente tenho dúvida também, e a gente também não pode ser hipócrita nesse sentido, de dizer que a gente eventualmente não consegue levar esse custo, essa disponibilidade desse tipo de rastreio para a população de uma forma geral. O que é que eu falo para as pessoas? O que é que eu recomendo? Mais uma vez, tentar identificar aquelas pessoas na sua comunidade, no seu espectro de pacientes, que eventualmente venham a ter, sim, uma maior probabilidade do desenvolvimento de um câncer de próstata que seja clinicamente significativo e encaminhar ele ao especialista para que se converse com o especialista sobre a possibilidade de fazer ou não o rastreio de câncer de próstata e sobre a forma como você vai fazer o rastreio de câncer de próstata.
Porque, veja, ainda que a gente esteja aqui discutindo o papel da ressonância, eu não necessariamente preciso da ressonância para fazer um diagnóstico do câncer de próstata. Então, eu acho que recomendar ou não recomendar de uma forma tão ampla como foi feita do Ministério da Saúde, eu acho que mais importante do que isso é a gente sentar e, mais uma vez, entender qual a população em específico que vai se beneficiar daquele tipo de rastreio. E tirar dos artigos os pontos positivos e os pontos negativos. É importante considerar de alguns vieses que existem nesses estudos. Por exemplo, o estudo do PLCO tem uma taxa de contaminação, que a gente fala, de 45%, ou seja, foi dividido em 2 grupos, intervenção para fazer o rastreamento e o grupo controle para não fazer o rastreamento. Então, o grupo do controle para não fazer o rastreamento, 45% dos pacientes já tinham feito o rastreamento nos últimos 3 anos. E ao longo do estudo, 52% do grupo controle fez alguma forma de rastreamento. Então, querendo ou não, isso cria um viés no estudo que é relevante. Rodrigo? Não, é uma observação importante. A gente, quando a gente vai criticar o estudo europeu lá atrás, a gente cita muito um dos braços desse mesmo estudo, que é o estudo sueco. Só que quando a gente vai ver a metodologia do estudo sueco, é um estudo muito rígido. E isso tem um custo também. A crítica que eu faço ao estudo sueco, ainda que ele traga um benefício de redução de 44% da mortalidade, eu me pergunto se isso é reprodutível na nossa rotina, na nossa realidade de difícil acesso para algumas populações em específicos. Então, eu acho que isso é uma coisa que até que a gente já discutiu no episódio anterior sobre trazer os dados para a realidade da gente. Tá? Acho que não é rastrear ou não rastrear. Demonizar ou não o estudo. É trazer aquele dado e saber o que é que aquele dado pode trazer para a nossa realidade. Eu particularmente não gosto do estudo americano, mas respeito bastante o estudo europeu, que foi feito basicamente na mesma época, pelo simples fato dele começar a trazer a possibilidade do rastreio. Então, assim, eu acho que não é a crítica pela crítica. Onde é que a gente quer chegar com a crítica e o que é que a gente pode tirar daquele estudo, daquele dado, ainda que ele efetivamente seja negativo. Um grande ponto é que os estudos de rastreamento, principalmente em câncer de próstata, eles duram muito tempo para ter resultado. E aí as tecnologias mudam. Então, a gente já não... Se o estudo europeu lá tinha um determinado percentual de complicações relacionadas ao tratamento do câncer de próstata, hoje nós temos plataformas de robótica que traz menos complicações cirúrgicas. Nós temos a ressonância, como o Ítalo bem comentou, que pode ajudar a gente, de fato, biopsiar uma lesão que, de fato, é um tumor significativo. A gente sabe que um dos vieses do rastreamento é o falso positivo, ou seja, no rastreamento vem uma suspeita do câncer, quando a gente vai biopsiar, não identifica o câncer. Então, a ressonância certamente pode ajudar a minimizar esses falsos positivos. Rodrigo, para você, quais são os principais vieses desses estudos que traz a discussão do rastreamento do câncer de próstata? Eu acho que vocês resumiram muito bem, assim, infelizmente, a gente falando de outros tumores rastreáveis, a gente precisa, digamos assim, de menos paciente para justificar o rastreio. A gente sabe que o NNT para o câncer de próstata é um pouco diferente dos outros tumores. Então, isso a gente precisa de follow-ups longos. O PLCO, como você bem colocou, Nildevane, assim, a gente tem uma amostra super, assim, contrabalanceada que fez PSA de rotina solicitado por outro médico fora de protocolo de pesquisa. E esses trabalhos que justificam o rastreio, assim, a gente teve atualização recente. Eu acho que, apesar de um pouco diferente dos outros tumores, a gente precisa rastrear mais para justificar uma redução de mortalidade. Eu acho que isso é o ponto-chave. Mas eu acho que são trabalhos cheios de vieses. A gente precisa maturar esses follow-ups subsequentes e aguardar mais dados. Mas eu reforço que na minha prática, eu acho que todo mundo concordante aqui, que a gente sim tem que discutir sobre rastreio. E o PSA não é só nós oncologistas, não só os urologistas, os radiologistas que solicitam. Hoje a gente
ver solicitação do PSA por toda a classe médica e não só médica como não médica também em algum contexto. E aí trago um pouco um tabu em relação a essa questão, que é o toque retal, Igor. E questiono vocês, o que é que vocês pensam em relação à questão do toque retal, se faz parte do protocolo de rastreio para todo paciente, como você tem feito na sua prática, enfim. Acho que eu queria posicionar também isso em relação a como é o fluxograma na cabeça de vocês em relação à solicitação. E eu acho que você também trouxe um ponto importante desse PIRADS aí na zona cinzenta. Se um PIRADS 3, todo mundo vai para biópsia. O que é que vocês consideram para indicar a biópsia nesses pacientes limítrofes aí com auxílio da ressonância? E eu ainda tenho outra pergunta aí também. Boa. Para colocar no caso, né? Mas para a gente discutir, que eu acho interessante, naquele paciente em que você tem uma alteração do PSA, o paciente vem para a biópsia, eu não vejo lesão. Quando é que mesmo com a ressonância negativa, que isso pode acontecer, vocês vão lá e indicam a biópsia? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, em relação ao PIRADS 3, eu não entendo que o PIRADS 3 é necessariamente uma indicação direta de biópsia. Afinal de contas, não existe essa associação. O PIRADS 3 não necessariamente é um câncer de próstata. Eu acho que, mais uma vez, depende muito de como você vai estar analisando clinicamente os elementos que aquele paciente vai estar te trazendo. Só um adendo, assim, em termos de probabilidade, quando a gente tem que ter vocês têm que ter uma consciência de quando a gente está dando um PIRAD 5, aquele paciente, ele não vai, eu não estou dizendo que 100% de certeza de que aquele paciente ele tem um câncer clinicamente significativo. A gente estima a probabilidade. Existem muitos falsos positivos, existem lesões inflamatórias que podem falsear e mimetizar um câncer, né? Então, estudos mostram aí, os estudos mais robustos mostram que do PIRADS 3, em torno de 16% a 18%, a gente vai ter um câncer clinicamente significativo. Já o PIRADS 4 é em torno de 40% e o PIRADS 5, 60%. Ou seja, em torno de quase 70%, desculpe. Então, em torno de quase 30% dos pacientes com PIRADS 5, eles vão ser, não vai ser câncer, né? Então, só para ter essa noção de que o PIRADS 3 aí é apenas 16% a 18%, eles vão ser cânceres. No PIRADS 3, eu tento entender como o paciente chegou àquele momento. A história do PSA, a história familiar e, obviamente, os marcadores que a gente vai ter à disposição ali. Em relação ao toque retal, eu acho que tem muito a ver, inclusive, com a ressonância também, o meu raciocínio. Primeiro, é importante deixar claro que o toque retal faz parte do meu exame físico. Entretanto, eu não preciso de um toque retal. Veja o que eu estou dizendo, isso é importante. Eu não preciso de um toque retal para dar um diagnóstico de um câncer de próstata. Inclusive, existem trabalhos que são relativamente robustos, que me desobrigariam até a realizar biópsia em alguns cenários. Então, tem paciente hoje, em trials, que já são operados sem biópsia, muito em função dos exames de imagem que ele traz, sem precisar fazer biópsia, nem tampouco toque retal. Agora, é importante deixar claro que são estudos com metodologias extremamente precisas, muito bem acompanhadas, muito bem conduzidas, e que, na minha prática, aí já respondendo a Rodrigo, o toque retal faz parte do meu exame físico. Eu não necessariamente vou lançar mão a todo momento ou desde o momento em que o paciente chega no meu consultório. Mas a gente vai construir juntos, eu e o paciente, o momento em que a gente vai necessariamente fazer a toque retal. Até porque o toque retal me ajuda a construir o cenário intraoperatório. Me ajuda a estadiar o paciente também. Então, se eu tenho uma programação cirúrgica o paciente, eu vou ali fazer um toque retal, ainda que você me traga uma ressonância muito bem feita, o toque retal tem meu valor também, de saber se existe mobilidade, saber até que ponto aquela infiltração que tu me disseste da cápsula vai me trazer algum tipo de dificuldade cirúrgica. Isso tem interferência direta sobre o tipo de cirurgia que eu vou fazer no paciente e qual a perspectiva, qual a expectativa que a gente vai ter em relação aos desfechos funcionais e oncológicos do tratamento primário. Então, assim, mais uma vez, não preciso do toque retal para dar um diagnóstico do câncer de próstata, mas entendo como sendo uma ferramenta extremamente importante para a gente predizer o que está acontecendo e o que está por vir. Igor, acho que quando a gente fala em rastreamento de câncer de próstata, principalmente na nossa sociedade, existe um tabu
relacionado ao toque retal. Na sua prática, como você faz para tentar quebrar esse tabu? Como você aborda os pacientes? A gente sabe que, certamente, esse tabu impede que vários pacientes venham até nós para, de fato, rastrear. Então, como você aborda esse tema? Eu confesso que eu tenho tido cada vez menos dificuldade em relação a isso. Então, os pacientes, quando chegam para mim na intenção do rastreio, eles já chegam realmente entendendo a importância daquele toque retal. Porém, não é algo sistemático. Eu não tenho isso como sendo algo sistemático. Vai para consulta por urologista, necessariamente vai fazer um toque retal. Como eu te disse, a gente constrói o momento em que aquele toque retal vai ser feito. Então, eu levo muito em consideração, mais uma vez, a história familiar, a forma como o PSA do paciente chegou àquele ponto em que eu vou ter que solicitar ressonância, qual a minha avaliação do toque retal, enfim, qual a minha avaliação do toque retal também. Então, assim, tenho visto cada vez menos esse tabu, isso é bom, isso é uma notícia boa, assim, uma avaliação positiva da minha parte, mas eu acho que o momento desse toque retal vai muito da construção e de você sentir o momento em que o paciente precisa daquele toque também e ele entender a importância daquilo. Então não é só fazer por fazer, é você explicar a ele o motivo pelo qual você está fazendo aquele toque retal. Perfeito. Acredito que muito por causa desse tabu, alguns pacientes acham que apenas fazer o PSA já é de bom tom. Então, se o PSA está dentro do valor de referência, então não tem mais nada a fazer, estou tranquilo, não tenho um câncer. Como você aborda isso? Vê bem, essa discussão em relação ao PSA é uma discussão relativamente vencida, só o PSA, lá desde 2015. Eu gosto muito desse trabalho chamado o Estocolmo 3M, o Tree Model. O que esse trabalho mostra é que o PSA, por si só, ele parece não ter tanta relevância assim quando a gente faz a associação de todos esses elementos que a gente vem discutindo aqui ao longo do episódio. Então, o PSA, por si só, ele definitivamente não é suficiente para a gente dar diagnósticos. Ponto. Afinal de contas, existe uma série de situações, contextos inflamatórios que vão trazer dúvidas em relação ao PSA. Então, não, o PSA não é suficiente, eu acho que não é suficiente. E a gente vai precisar construir esse rastreio muito em função daquilo que ele vai estar trazendo para mim, né? Tanto em valores de PSA como história familiar, enfim, tudo isso que a gente vem conversando. Mas não, o PSA para mim, só o PSA como rastreio de câncer de próstata, isso é uma discussão vencida para mim lá desde 2015. Perfeito. Rodrigo, Ítalo até comentou aqui a utilização de novas metodologias de diagnóstico no câncer de próstata. A gente usa o PET-PSMA em cenários mais avançados, cenário metastático, inclusive indicando ou não determinados tratamentos. E para o cenário precoce, eu entendo que certamente não está validado, mas será que existe alguma perspectiva, já existe algum estudo que traz o PET-PSMA em cenários mais precoces no câncer de próstata? Perfeito, Niosh. E a gente tem muito a aprender no PET, e não só na doença de alto risco, como na recorrência bioquímica, no cenário oligometastático, no cenário metastático sensível, hoje numa definição de tratamento da doença sistêmica, mas até numa definição de vigilância ativa há muita discussão do PET-PSMA. Mas assim, ainda é um exame inacessível para a grande maioria dos centros. Existem trabalhos pequenos, mas que favorecem uma elevação de sensibilidade em detrimento e em comparação à ressonância. Acho que a gente, no caso, faria diagnóstico de doenças mais indolentes do que na ressonância. Eu acho que em algum momento pode ser que com o barateamento do exame pode auxiliar a gente no rastreio, mas eu acho que ele, como exame isolado, não vai se consolidar como a única estratégia de rastreamento. Eu acho que vai, sim, passar por essa individualização para a gente evitar casos em que a gente não vá favorecer algum overtreatment, principalmente com a sensibilidade alta desse exame no cenário do câncer de próstata. Mas é interessante acompanhar o avanço dessa nova metodologia, que já está para a nossa prática, mas eu acho que no cenário do rastreamento ainda está engatinhando. Perfeito. Igor, eu queria que você me trouxesse um pouco da discussão da biópsia de próstata. Muitos dos estudos faziam apenas a biópsia transretal, mas eu queria que você me trouxesse um pouco
quando fazer uma, quando fazer a outra e as principais complicações relacionadas à biópsia. Porque quando a gente fala de rastreamento, a gente fala também do risco do overtreatment, de identificar lesões não tão significativas, né? E também do dano que a gente pode trazer ao paciente, agregar ao paciente ao longo dessa investigação clínica. Uma delas é uma complicação da biópsia. Fala um pouco sobre... Bom, isso é uma discussão que vem permeando nossos fóruns nos últimos anos. Tá? Acho que a gente progrediu muito em relação à forma e à metodologia com que a gente executa nossas biópsias de próstata. As grandes complicações são complicações locais, né? Inicialmente, né? Desde as infecções, as prostatites, como sangramentos e infecções urinárias. Essas complicações, elas ganharam um novo contexto a partir do momento em que a gente passou a incorporar de uma forma mais frequente as biópsias transperineais. Então, a gente acabou diminuindo a probabilidade de complicações pós-biópsias que já eram poucas. É importante que isso seja dito. A gente tem um percentual pequeno de complicações e essas biópsias transperineais, elas acabam por diminuir ainda mais essas complicações que eram poucas. Na minha prática, eu tento realmente individualizar e entender qual é aquele paciente que efetivamente vai precisar de uma ou de outra. Afinal de contas, existem algumas lesões em algumas posições em que o diagnóstico pela biópsia transretal pode ser um pouco mais difícil. E ao invés de a gente estar submetendo o paciente a biópsias sucessivas por uma suspeita clínica e radiográfica de um câncer de próstata, eu prefiro encaminhar esse paciente logo para uma biópsia transperineal para que a gente tente dar um diagnóstico mais assertivo. Só para deixar claro, assim, especificamente, inclusive a gente até discutiu um paciente um dia desse, aqueles pacientes com lesões anteriores, né, na parte de cima da próstata, em relação ao reto, são pacientes que efetivamente, com certeza, vão se beneficiar mais dessas biópsias transperineais, onde a agulha vai chegar via perineal e não via transretal. Então, a minha rotina tem sido basicamente essa, de tentar individualizar a indicação e mostrar para os pacientes que sim, existem diferenças, mas eventualmente essas diferenças não são tão significativas assim, né? Bom, Ítalo, falamos muito do papel da ressonância nesse cenário inicial do câncer de próstata, só que na prática ainda é um exame muito inacessível para grande parte da população. Tem várias questões relacionadas a custo, a disponibilidade do equipamento. E na prática o que a gente vê é a indicação da ultrassom. Nesse cenário de doença inicial, quais são as grandes limitações de ultrassom do aparelho urinário e nesse cenário que a gente tem excelentes resultados da ressonância, qual é o grande papel da ultrassom? O papel do ultrassom hoje, em termos de rastreio, é praticamente nulo. A gente não consegue detectar, a não ser que seja um câncer realmente avançado, em que a gente tenha lesões muito bem definidas, mas o papel do ultrassom, ele hoje em dia praticamente não existe, visto que a quantidade de falso negativo ou até de falso positivo é tão alto que você não tem mais indicação formal. Tem mais para você mensurar a próstata, fazer o cálculo da densidade do PSA em cima do volume prostático. Então, isso talvez ajude vocês, principalmente, né? Então, às vezes a gente não olha só para o PSA em si, né? Mas pelo valor da densidade do PSA. O valor da densidade ela é mais significativa, né? Do que o próprio PSA em si, assim como a curva do PSA. Mas na ultrassonografia a gente tem principalmente esse papel, medir a próstata, né, fazer o cálculo volumétrico, fazer a avaliação da bexiga de esforço, fazer o cálculo do resíduo, né, pós-miccional, mas em termos de detecção, o índice de falso positivo e falso negativo é muito alto, então acho que não tem um papel, não. De uma forma didática, eu gosto de dividir essa discussão em duas. A ressonância nos ajuda na avaliação anatômica, e a ultrassom me ajuda um pouco mais em relação às avaliações dinâmicas do trato urinário inferior. E, obviamente, a relação disso com o tamanho da próstata do paciente. Então, o que é que a ultrassom vai mostrar pra gente? A ultrassom vai mostrar pra gente, na verdade, graduar e estadiar os sintomas miccionais do paciente. Se ele vai ter um resíduo pós-miccional elevado, se ele tem uma bexiga de paredes espessadas,
mas não necessariamente a questão anatômica. Veja, isso é extremamente importante para a gente, inclusive no momento em que a gente vai pedir a biópsia, porque eu consigo, até com o próprio ultrassom, vendo esses elementos do trato urinário, dinâmicos do trato urinário inferior do paciente, para dizer, inclusive, qual é aquele paciente que tem uma maior ou uma menor probabilidade de complicações pós-biópsias. Então, assim, ele não serve, de fato, para a gente agregar ao rastreio, não serve, porém, me ajuda a predizer a probabilidade de complicações e a forma como a gente vai conduzir o LUTS do paciente. Um ponto que eu sempre gosto de comentar no Novembro Azul é falar sobre a saúde do homem de forma geral. Quando nós somos crianças, nossas mães, nossos pais nos levam para o pediatra, e aí quando a gente cresce, as mulheres geralmente seguem seu acompanhamento médico com a ginecologista, com a mastologista, e o homem, na prática, o que a gente vê é que perde completamente esse contato com o médico, de cuidados com a saúde, e no geral vem para o médico quando tem algum sintoma específico. E, de fato, o urologista é uma das grandes portas do cuidado do homem. Como você lida com isso, Igor? Esses pacientes, muitas vezes, é a primeira entrada. E como é a sua abordagem em relação à saúde do homem no consultório urológico? Quando a gente lá atrás falou de entender os riscos dos pacientes, eu realmente entendo e coloco isso na minha prática de tentar entender que o grande objetivo do urologista hoje é tentar fazer um diagnóstico preciso, precoce, e quando esse diagnóstico ele precisa ser feito. Afinal de contas, a gente precisa dar o diagnóstico quando a doença é clinicamente significativa. Então, o meu objetivo é acompanhar a forma como esse trato urinário vai envelhecendo ao longo do tempo para fazer abordagens pontuais no sentido de diagnósticos e no sentido de melhora da qualidade de vida. Uma coisa que eu acho positiva que vem acontecendo ao longo do tempo é que sim, esse contato do homem com o urologista, ele vem acontecendo de uma forma cada vez mais precoce. Sim, de fato, cada vez mais precoce, e tem aumentado inclusive a quantidade de jovens e adolescentes que têm procurado o urologista para tirar dúvidas gerais. Eu vejo isso como sendo algo extremamente positivo e eu acho que a gente precisa começar, inclusive, a refletir melhor sobre a forma como a gente vai usar essa ferramenta. Na verdade, é uma grande janela de oportunidade, né? O paciente, o homem jovem, tem chegado cada vez mais jovem ao urologista, e eu acho que isso é uma grande janela de oportunidade para a gente começar a construir uma linha de cuidados, focado basicamente na qualidade de vida desse paciente e na forma como ele vai envelhecer. E tentando explicar a ele ao longo do tempo que essas transformações elas vão acontecer e a gente precisa estar preparado para mitigar essas transformações quando elas não vierem a serem benéficas para o paciente e, obviamente, dar um diagnóstico de uma doença clinicamente significativa no momento em que ela precisa ser dada. Exato. Um ponto que eu gosto sempre de trazer quando a gente conversa sobre o rastreamento do câncer de próstata são sobre as inovações. Da mesma forma que a ressonância se posiciona como inovação, digamos assim, no câncer de próstata, a gente tem em outros cânceres, por exemplo, o rastreamento do câncer de cólon foi publicado recentemente no New England, estudo avaliando DNA fecal, DNA do sangue do paciente e para tentar identificar se é uma possível ferramenta de rastreamento. Claro que eu acredito que esses estudos são mais prova de conceito, porque ainda é inacessível, ainda é muito caro, e é interessante que também existem estudos como esse em câncer de próstata. A gente tem o estudo Barcode, que é um estudo que desenvolveu uma ferramenta genômica que avaliou determinados genes que trazem um maior risco para desenvolver o câncer de próstata. Foi um estudo feito no Reino Unido, na atenção primária, de 44 mil pacientes submetidos a esse, mais de 40 mil pacientes submetidos a esse teste, cerca de 20% dos pacientes toparam fazer, era um rastreamento com essa ferramenta genômica. E um dos pontos interessantes dessa ferramenta genômica é que o paciente fazia esse teste e uma vez que viesse com um risco genômico alto, esse paciente era submetido à ressonância e à biópsia. E um ponto interessante é que o nível mediano
de PSA foi de 2,1 nesses pacientes que tinham risco genômico alto. E 55% dos pacientes apresentava câncer de próstata de risco intermediário ou risco alto. E um dado também interessante é que cerca de 70% dos pacientes poderiam não entrar no protocolo de rastreamento. Quando a gente tem um paciente com PSA menor que 3, ou até mesmo pacientes que não tinham alteração na ressonância, mas tinham um risco genômico alto, foi biopsiado e veio câncer. Então, eu acredito que é uma ferramenta que vai trazer muita discussão, ainda muito cedo para aplicar a prática, muito inacessível. Eu acho que é mais para efeito de prova de conceito. E eu acho que, para finalizar, Rodrigo, fala um pouco para a gente qual é a mensagem final que você tem sobre o rastreamento do câncer de próstata e o impacto disso também no Novembro Azul. Muito obrigado pela participação. Acho que foi uma conversa muito rica. Aprendi bastante aí com vocês e espero que todo mundo goste desse episódio. Eu penso muito na mensagem que quero dar, é a mensagem de individualização do rastreio. Hoje eu acho que a gente tem ferramentas mais novas em relação a essa discussão. Acho que você citou dessa avaliação gênica é algo do futuro. Mas hoje, não só na atenção básica, uma avaliação urológica dedicada, além de um PSA, que é um exame simples. E sim, hoje eu também percebo que a gente consegue também fazer ressonâncias de melhor qualidade. A gente consegue sim diagnosticar de uma forma mais precoce esse câncer de próstata. E mesmo diagnosticando de uma forma precoce, a gente também tem estratégias de tratamento individualizadas para esse câncer e tem tecnologia hoje suficiente para tratar esse câncer de forma precoce e de forma mais segura. Acho que a mensagem que fica do rastreio é de todo mundo, se possível, fazer uma avaliação individualizada e conversar com o seu paciente antes de solicitar esse PSA. Igor, mensagens finais sobre o Novembro Azul? Bom, eu acho que a grande mensagem final é dizer que sim, o rastreio do câncer de próstata é um elemento que faz parte da minha prática clínica, mas ela não pode ser uniforme. A conduta que eu tomo para Rodrigo não é a conduta que eu tomo para Nilda, Evandro ou para Ítalo. Então, cada paciente tem uma história, cada diagnóstico de câncer de próstata, ele vai ter uma história até o momento do diagnóstico e a partir dali vai ser uma história subsequente. Então, sim, eu acho que vale a pena fazer o diagnóstico do câncer de próstata, o rastreio do câncer de próstata, mas esse rastreio ele precisa ser cada vez mais inteligente e feito por pessoas que entendam a importância e que entendam a importância desse diagnóstico e entenda o papel das ferramentas que ele tem em mão para fazer esse diagnóstico. Perfeito. Ítalo, não existe um tumor board em uro-oncologia hoje que não tenha um radiologista dedicado à uro-oncologia. Você fez diversas colocações aqui do impacto da ressonância e de outros exames na nossa prática. Obrigado pelo aceite e vir discutir conosco. Algumas palavras, a palavra final aí sobre o rastreamento do câncer de próstata. E aproveitar para ele falar do projeto dele, né? Também, que sim, é um projeto bem interessante. Queria agradecer aqui, estar com amigos. A gente conversa muito, né, nas sessões, nos tumor board lá no hospital, mas uma conversa engrandecedora. Queria agradecer aqui o convite por estar participando. E como mensagem final, eu acho que fica principalmente que hoje em dia, acho que Igor já colocou, que não existe, quando você tem a disponibilidade da ressonância magnética, mas esse cenário de você partir para uma biópsia sem previamente você fazer uma ressonância magnética, né? A gente já tem vários estudos mostrando que o ganho que o paciente tem, né, em reduzir falso negativo, da gente aumentar a taxa de detecção de câncer clinicamente significativo, diminuir a quantidade de biópsias necessárias, né? Então, o último estudo aí que a gente tem é o Vision, agora de 2025, que também corroborou com o que os outros estudos já mostravam. A gente tem cada vez mais discussões dentro das sociedades de radiologia, treinamentos, né, em termos de formar mais radiologistas em que tenham um N significativo para que sejam capazes de detectar, de avaliar uma ressonância magnética da maneira correta. Então, é uma ferramenta que está cada vez mais disponível, né? Então, não existe mais esse cenário
de quando a gente tem a disponibilidade do método, o paciente partir para uma biópsia sem antes passar pela avaliação do radiologista, sem antes avaliar pela avaliação de a gente ter ou não um câncer realmente clinicamente significativo. Perfeito. Acredito que quando a gente fala em câncer de próstata, a gente fala depois dos cânceres de pele não melanoma, uma das neoplasias mais comuns nos homens. A gente sabe o impacto que isso traz no nosso sistema de saúde e, sem dúvidas, a melhor conduta que se tem em câncer de próstata é a prevenção e é o rastreio, é o diagnóstico precoce. A gente sabe que quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata pode ter acima de 90% de chance de cura. Então é para isso que nós estamos aqui falando um pouco da importância do rastreamento de câncer de próstata, com suas controvérsias, com suas polêmicas, e trazendo as indicações. Claro, essa indicação do rastreamento precisa ser sempre individualizada para cada paciente e fica de forma geral, uma determinada população acima de 45 anos, acima de 50 anos, a indicação de fazer o rastreamento do câncer de próstata para a população de risco, como pacientes negros, paciente com história familiar, história pessoal ou alguma mutação germinativa. Esses pacientes a gente tem uma indicação de fazer o rastreamento ainda de forma mais precoce. Então é isso, eu acho que a gente conseguiu fluir entre os principais tópicos, aí as principais dores do câncer de próstata. Agradeço a participação de todas e fica aí o convite para o próximo podcast da gente.